Olá, amigos do canal Estudos Espíritas. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade aos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes de iniciarmos esse nosso pequeno estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne, abrindo os nossos olhos espirituais e pedir ao Pai que nos harmonize, harmonizando também todas as casas espíritas e demais centros religiosos, harmonizando os hospitais, os albergues, os asilos, as creches, os necessitados, os desabrigados e, enfim, essa nossa humanidade que passa por um momento tão turbulento. E aqui nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E chegamos ao final deste capítulo, em que Kardec estuda o ponto central dos ensinos de Jesus, a realeza terrestre. E ele faz uma citação no item 8, a vida futura, que o Espiritismo, através da mediunidade, veio comprovar. Inseriu Kardec nesse estudo uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como uma rainha de França, em Havre, 1863, que exemplifica a realeza terrestre, a dignidade real na terra, mas sem a dignidade moral. É uma comunicação que merece muita atenção e reflexão da nossa parte, visto que, se não somos reis e rainhas, temos, todavia, nossos pequeninos reinos, onde nos julgamos poderosos. Quem já não ouviu Aqui Mando Eu? São os nossos lares, na função de marido, esposa, pais, mães, nas nossas posições sociais ou profissionais, de mais ou menos poder e tantas outras. E como nos comportamos nesses casos? Citando o Evangelho, diremos, aspas, quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não os compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Pensava a rainha que ela seria recebida no reino dos céus como uma rainha. Pensamento esse coerente com o que se pensava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinadas famílias. Surpreendeu-se, pois, ao despertar no plano espiritual, não ter levado consigo a sua realeza, e muito mais ainda ao ver muito acima delas homens a quem ela desprezava por não terem o chamado sangue nobre. Deve ter então compreendido que os chamados direitos divinos, que dava à classe nobre todos os privilégios e o poder sobre os demais, era uma invenção humana para legalizar a posse do poder terreno. Ela pensava que pelo seu título seria distinguida lá, mas não valeu nada, e sim a cobrança daquilo que deixou de fazer e que pelo que fez de errado, mas foi a sua consciência que a julgou. Kardec, no livro Obras Póstumas, no capítulo As Aristocracias, nos diz, aspas, se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, tê-la-ia governado facilmente durante ainda longo tempo. Mas, como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver, e trabalhar tanto mais quanto mais premida se achava,
resultou que a necessidade de se encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para os produtos, lhe desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita a esclarecessem. Não se patenteia aí o dedo da providência divina? Nos disse Kardec. Foi assim que os homens aboliram os privilégios de uma minoria e foi proclamada a igualdade de todos perante a lei, embora ainda não vige no comportamento cotidiano dos homens. Para ocuparmos um bom lugar lá, teremos que conquistar méritos, mas para isso temos que nos despojar de muitas coisas que nos rondam, tais como o orgulho, a vaidade, a inveja, e procurando, acima de tudo, abiscoitar boas sementes e cuidando para que ela possa germinar e dar bons frutos. Isso quer dizer que devemos ser mais humildes, procurando prestar a caridade e o amor ao próximo, sendo benevolentes para com todos. A rainha que vos veio nos contar essa experiência após a morte, percebeu então que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, dando a todos experiências através das quais devem desenvolver-se. Percebeu a nulidade dos esforços do homem pelo poder e os seus privilégios, nos seus diversos patamares e da necessidade da abnegação, da humildade, da caridade, da benevolência para com todos. Percebeu que para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor dos outros se constituem na chave que abre a porta desse reino para a felicidade. Nos relata a rainha: ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não levam lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem até ele. Procurai, pois, os caminhos através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Percebemos nessas frases a visão ainda muito humana e muito própria de quem ainda não percebeu a sublime lei da evolução espiritual. O caminho mais curto para atingirmos esse patamar do reino de Deus é o de aprendermos a sofrer, aonde os caminhos mais penosos da vida nos conduzirão ao Pai Celestial. Mas não é somente isso, e sim executarmos as leis de Deus, não ficando somente na teoria, pois se ficarmos nesta, pertenceremos ao chamado clube: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que importa é a humildade, a benevolência e a caridade que vamos praticar aqui na Terra. Não é de hoje que muitas pessoas se perdem para conquistar bens materiais ou títulos que conferem o chamado status social. Desconhecendo a vida espiritual e o objetivo da encarnação, se apegam ferozmente à matéria como se tal atitude garantisse uma plenitude e até mesmo uma falsa sensação de eternidade. Essa ilusão é propagada de geração em geração, atravessando séculos e até milênios. Antigamente, a ideia dominante era de que os nobres e os monarcas seriam supostamente superiores aos demais, achando-se até mesmo que o sangue deles era diferente. Frequentemente, era usado um direito divino como justificativa para todas as atrocidades e crueldades cometidas por essa realeza cega de vaidade e de orgulho. Essa acreditava também que apenas por causa dos seus títulos e de seu sangue nobre, já teria lugar reservado no reino dos céus, como todas as pompas que estava acostumado a ter. O trecho do Evangelho que estamos analisando nos traz uma reflexão belíssima sobre as coisas da terra e como elas são efêmeras, e como os únicos tesouros que carregaremos conosco após a morte do corpo físico são aqueles que nem a traça e nem a ferrugem conseguem destruir. Com a desencarnação, não conseguiremos nos esconder atrás de máscaras de sobrenomes, de títulos e muito menos de posses. Nada disso terá valor algum no plano espiritual. O que contará mesmo é o bem e o amor que semeamos durante a vida que Deus nos deu, assim como a nossa melhora interior.
Vejamos o que a rainha nos diz a respeito. Ela fala: os homens correm por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões sumiram. A ex-rainha finaliza sua mensagem ressaltando: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta aqui o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Portanto, para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor dos outros se constituem na chave que abre a porta desse reino. Emmanuel nos fala muito bem disso no Livro da Esperança, no seu capítulo 42, que tem por título Nas Sendas do Mundo. Nos fala Emmanuel: Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores e se algo nos fica, será simplesmente a plantação de migalhas de amor que houvermos distribuído. Acreditadas assim em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Serve aonde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contável do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes e do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão então amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos, nos falou Emmanuel. Mas agora, pedimos permissão a quem está nos seguindo e também à Rainha de França para fazermos uma analogia do seu depoimento com os nossos dias atuais. Apesar da mensagem ter sido escrita em 1863, é o relato do que vivemos hoje. Depoimento de que quem, como nós, de tanto sermos bajulados, acreditamos ser especiais. Devido ao nosso desejo de superar qualquer limite, acabamos coisificando as pessoas. Não conseguimos enxergar no outro um irmão, e sim números, rendimentos ou prejuízos. Esquecemos que o outro, mesmo recebendo, está oferecendo também um pouco de si. E mais, compartilha de nossas vidas como compartilhamos da dele. Ao desencarnarmos, a única bagagem que levamos são as boas e as más ações que nós praticamos. Dizem-nos aqueles que passaram pelo fenômeno de quase morte que a vida muda muito de perspectiva. É uma verdade. Por mais que repitamos que o momento presente é somente uma pequena passagem, só temos essa certeza quando passamos por situações que nos mostram claramente essa verdade. Quem já não disse que quem morre são os outros? Nós não. Vemos com tristeza que todos nós passamos ou iremos passar por esta situação. As comunicações espirituais se avolumam, demonstrando que não se precisa ter títulos para passarmos por esse tipo de situação. Por exemplo, déspotas, os tiranos do lar ou na sociedade, que possuem alguma representatividade e usam este poder como uma arma para maltratar o próximo. Ao fazermos isso, chegamos a um dos mais altos graus de insensibilidade que um ser humano pode atingir. Não podemos nos permitir isso.
Devemos estar dentro desta grande engrenagem que é a humanidade, mas tomando cuidado para que não sejamos dragados por ela. Cada vez mais a afirmação popular de ser no mundo sem ser do mundo é mais verdadeira. Somos todos uma individualidade que se encaixa num enorme grupo chamado humanidade. Não podemos nos permitir sermos arrastados por atitudes que sabemos ou deveríamos saber que não deveriam fazer parte mais do nosso dia a dia. Parece um contrassenso quando a rainha nos fala: é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos através das sarças e dos espinhos e não entre as flores. Mas não é, se não vejamos, de tanto estarmos envolvidos com essa coisificação que falamos, que entramos numa rotina quase que paranoica, chegando ao ponto de não nos permitir um convívio social agradável, em virtude do desejo incessante de ter cada vez mais. Quando paramos para observar, estamos repetindo as mesmas atitudes que antes condenávamos. Por isso, necessário se faz que tenhamos um apoio religioso em nossas vidas. Este testemunho revela os valores cristãos e, ao mesmo tempo, desvela os vícios que nascem do materialismo. Não estamos aqui falando em frequentar uma instituição religiosa como uma solução. Estamos tentando mostrar que, se não trouxermos Deus para conviver conosco constantemente em nossas vidas, ficaremos num caminho a seguir sem rumo. E pior, seremos apenas mais um neste grande todo da humanidade, misturado a todos e sem personalidade. As ilusões terrenas são dissipadas neste texto de vida, recolocando a trajetória humana diante de Deus e apontando o caminho das virtudes para a alma. Vamos relembrar que Jesus já nos deu o roteiro a seguir. Ele nos cobra, como foi dito, abnegação, caridade e humildade. Quem somos socialmente falando, pouco importa. Valemos pelo que fazemos, não pelo que representamos. Que possamos, desde já, trabalhar pelo reino de Deus, de amor em nossas vidas dentro de nós, seguindo o exemplo da Rainha de França, reconhecendo quem somos nós e qual o trabalho a fazer para chegar íntegros ao ponto mais alto. Aí, seremos reconhecidos pelo que somos, não pelo título que carregamos. Se assim procedermos, estaremos vivendo o reino de Deus em nós desde já. Agora, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma vibração pela nossa família, pela nossa casa espírita e demais segmentos religiosos. Vibrar pelos nossos governantes para que tomem boas resoluções. Vibrar pelo nosso planeta e pela humanidade, que todos nós possamos passar por esse período transicional com o aprendizado necessário trazido pela espiritualidade. Pedindo licença para vibrarmos também por nós mesmos e que as nossas vibrações possam chegar onde se fizerem necessários. Agradeçamos a este Pai de infinita misericórdia a oportunidade da reencarnação. Agradecemos esse nosso irmão maior Jesus, que esteve para nos deixar o roteiro de vida através do seu Evangelho. E o nosso muito obrigado a você, que nos tem prestigiado esperando os seus comentários e críticas depois da aula. Inscreva-se no nosso canal, comente com os amigos, postem. Obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz, fiquem com Deus.